Giuseppe e Anita Garibaldi. Um amor que fez uma brasileira tornar-se Marte na Itália. Eu sou Isabelle Valadares para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Pega a cadeira, porque essa história é longa e tem coisa pra caramba pra contar. Um dos casais mais bafônicos do século XIX certamente foram Giuseppe e Anita. Ela, catarinense, brasileira, nascida em Lagoa, filha de portugueses falidos. Ele, um italianão nascido em Nice, numa região que pertencia à Sardenha, mas que hoje pertence ao território francês, mas filho de burguês. Um amor improvável. Duas vidas totalmente diferentes, mas que se cruzaram e se apaixonaram. Parece coisa de novela, mas não é. Mas o maior babado da história é que você vai descobrir agora que a grande heroína, Anita, deveria ter entrado sozinha para a história, porque Giuseppe mais fugia do que combatia. Tá sendo redundante, como eu gosto de ser, bora começar lá no começo e eu vou começar contando a história de Giuseppe. Giuseppe nasceu em 1808. Ele era super aventureiro, inteligente, corajoso. E uma das características que marcaram a infância dele era que ele gostava de fugir do colégio. Tanto ele gostava que uma vez ele arquitetou um plano mirabolante para ele e outros dois coleguinhas irem lutar pela unificação italiana em Gênova, sendo os três interceptados em Mônaco por um par. Acontece que esse lado fujão de Giuseppe ficou bem característico na vida dele quando ele ficou. Seus pais queriam que ele fosse um médico ou um advogado, mas ele fez um ato heróico na infância, salvando uma mulher de afogamento, e aquilo ali fez com que ele se apaixonasse pelo mar. E ele nadava muito. Antigamente, as pessoas viviam muito menos e as responsabilidades vinham muito antes. Com 20 anos de idade, ele já estava na Marinha Mercante. A galera não era Nutella igual agora, que fica até 18 anos dentro de casa jogando videogame, esperando um emprego cair do céu. O pessoal corria atrás e ralava. É nessa fase que ele começa a navegar pela rua, pelo Mar Negro, ou seja, por regiões tomadas de navios de guerra. Nessa época acontece sua primeira fuga mirabolante. Ele é sequestrado por piratas e consegue. É também nesse momento que ele conhece Giuseppe Mazzini, que é um libertário, que acaba convencendo ele pela causa de libertar a Itália. Ele então torna-se capitão de mar e guerra. Em uma dessas lutas ele acaba sendo preso pelos guardas reais e ele acaba sendo condenado. Ele então é exilado em Marsella, mas ele consegue mais uma vez fugir usando uma identidade falsa. Assim, o gato chega no Brasil, onde já tinham outros revolucionários exilados. Ele não pensou duas vezes. Em 1836, ele chega no Rio de Janeiro. Nessa, ele conhece o conde Tito Livio e conhece o jornalista Luiz Rossetti, ambos, como ele, carbonários. Sem enrolação, Giuseppe fez muito pela Revolução Farroupilha, mas não foi o principal herói dele. A Revolução Farroupilha aconteceu no sul do país. Na época, cada província tinha um presidente. O que chateava muito era que, muitas das vezes, esses presidentes não eram escolhidos pelo povo da província. Eram escolhidos pelo governo maior. Então, mandava, às vezes, um nordestino ir para o sul, um sulista ir para o nordeste. Pessoas que não entendiam bem da dificuldade do seu povo. Então, a gauchada resolveu que seriam eles que iriam escolher o presidente a partir da. Outra coisa também que os revoltosos queriam era a diminuição do imposto da carne. Afinal de contas, o transporte do gado era caro, salgar, conservar, manter, levar, entregar, e acabava saindo mais barato comprar no Uruguai, como hoje em dia é mais barato comprar algumas coisas no Paraguai por conta do imposto. A mesma coisa acontecia com a carne do Uruguai. Eles então pediram aos regentes que liberassem para que escolhessem um presidente. E o Império disse não. Aí a gauchada resolveu quebrar tudo, se divorciar do Brasil e pronto. Assim começa a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. E era um movimento de pessoas com posses, pessoas ricas que queriam a separação do sul do Brasil. O Brasil pensava, mas bate, a gente achava que esse povo era fino, o povo quebrou o barraco mesmo e foi uma das mais importantes revoltas que aconteceram no século XIX. Nessa época, Garibaldi conhece quem? Bento Gonçalves, que estava na ocasião preso no Rio de Janeiro. E Garibaldi tenta ajudar Bento Gonçalves a fugir, mas acaba não conseguindo e Bento Gonçalves é transferido e exilado na Bahia, em uma prisão de segurança máxima no meio do mar. E não é que ele consegue fugir de lá nadando, também, né? Acostumado a nadar em mares gelados, encontra aquele mar maravilhoso de Salvador, quentinho. Quem não nada, nada até de costas. E Bento Gonçalves tinha dado a Garibaldi uma carta de corso. Quem não sabe, corso é uma espécie de pirata legitimado. E Garibaldi vira então um corsário. E assim Garibaldi fez, saqueou, pegou, roubou um navio do Império e foi embora com ele. Foi parar no Uruguai, foi preso, torturado, quase morto, mas conseguiu fugir de novo. Quando ele chegou no sul, ele começou a se unir ao movimento da Revolução Farroupilha numa fazenda que era da irmã de Bento Gonçalves. Ele era fera em navios, então ele consegue ajudar aos revolucionários a construírem 2 enormes navios. E fizeram esses navios de 20 toneladas na encolha, escondido.
porque os imperialistas não podiam nem imaginar que a revolução estava sendo tramada. E Gary Fujão acaba conseguindo uma manobra incrível para ajudar os farroupilhas. Ele consegue construir os navios em terra e faz uma manobra assim, gigantesca para levar até o mar, usando 200 carros de boi, carroças enormes, isso tudo para chegar até a laguna. E quem morava na laguna? Quando ele chega na laguna, ele pega a sua luneta e pá! Antes de ver o mar, ele dá de olho com quem? Anitta. Ele afirma, vi a mulher que vai ser minha pro resto da vida. Da vida dela, né? Porque ele depois casou mais 2 vezes. Eles chegam, tomam Laguna de assalto, transformam Laguna na República Juliana. Lembrando que estavam em julho de 1839 e por conta disso, o nome era Juliana. Mas alguns dias passam e Garibaldi não vê mais a gata. Pensa até que tinha tido uma mirada. Até que um dia ele vai tomar o café na casa de um farroupilha e dá de cara com ela. E eles ficam hipnotizados um pelo outro. Ela, com 18 anos, era casada com um sapateiro da cidade. Mas ela era super infeliz. Na verdade, ela casou porque ela tinha sido estuprada. E acabou que ele era quem queria ficar com ela. E aí Garibaldi falou, mulher, tu vai ser minha. Ela falou, já é. E foi embora com ele. Ela aprendeu a manejar tudo que era possível para ajudar na guerra. Lanças, canhões, espadas, armas, zarabatana, qualquer coisa que pudesse. Anitta estava lá. Em 1840 acontece uma emboscada em mata fechada. E foi a maior chacina. Então, ela foi presa e imaginava que Giuseppe estava morto. E aí ela pede ao general, que já tinha sido um crush dela, para poder ir ao campo procurar o marido dela, e ele autoriza. Ela corajosamente sai em zigue-zague no meio dos corpos. Os imperialistas, pô, dando tiro, ela vai, pula no meio de um rio brabo, lá um rio caudaloso, e consegue fugir nadando. Aprendeu a fugir com o marido. Ela encontra a Garibaldi, que também tinha conseguido fugir, e eles vão viver em Mostarda. Nisso, ela já estava grávida do primeiro. Quando o filho dela, Menotti, tinha apenas 12 dias, os imperialistas cercam a casa deles. Garibaldi foge, largando a mulher e o filho para trás. E Anitta, corajosamente, foge pela porta dos fundos, levando o bebê. Tem até uma estátua dessa fuga dela lá na Itália, ela com o bebê. Eles se reencontram 2 anos depois, quando ele pede desligamento da causa e vai viver no Uruguai. A Revolução não conseguiu separar o sul do Brasil, mas todos os revolucionários foram anistiados. E, na verdade, a ação de Garibaldi no Brasil foi o que vendeu o peixe dele na Itália. Porque aquele jornalista que eu falo lá no começo fez o maior marketing dele. E ele, quando saiu daqui, ele já saiu vestido de gaúcho, de bombacha, chegando lá como se fosse um herói brasileiro. Eles se casam no Uruguai, tem mais 3 filhos, ele volta para a Itália e depois manda buscar ela. E aí, não sossegando, eles começam a lutar pela liberdade da Itália. E é quando Giuseppe realmente virou um herói. Mais de 15 mil soldados perseguiam o casal. Tiveram que atravessar os Montes Pirineus na neve e ela já estava bem fraca e doente. Ela contrai febre tifoide, pneumonia e, com 29 anos de idade, grávida do 5º filho, Anitta falece. Ela foi levada pelos inimigos que estavam no encalço deles e só depois de 7 exumações que conseguiram comprovar que ela era Anitta Garibaldi do Brasil. E Alexandre Dumas, aquele que escreveu sobre os 3 mosqueteiros, coloca finalmente Giuseppe na história, escrevendo 3 biografias dele. Ele tem mais de 5 mil praças, mais de 500 mil ruas. Ele é famoso no mundo inteiro. Ele se casa mais 2 vezes, morre com 74 anos. Mas a grande heroína mesmo da história brasileira é Anitta, que lutou pela Revolução Farroupilha no Brasil, lutou também pela unificação da Itália, sendo ela a verdadeira heroína de 2 mundos. Só para constar, o nome farrapos não é porque eles andavam com roupas esfarrapadas ou mulambentas. Eles, na verdade, eram homens ricos, mas eles usavam sempre um lenço vermelho para marcar que eles não eram os imperialistas. Então, eles usavam no pescoço ou na testa. Podia ser até um lenço de seda fina, mas os imperialistas acabavam chamando eles de esfarrapados. A minissérie A Casa das 7 Mulheres conta a história de Anitta Garibaldi e Giuseppe.